Oi, senhores, voltei agora, né? Acho que dá pra gente, vocês tiveram um montão de informações aí. Acho que dá agora pra gente discutir um pouquinho sobre os exercícios, tá? São 9 exercícios e a gente vai conversando um pouquinho sobre eles aí, beleza? Olha, todos eles aí vão aparecer o gabarito pra vocês, né? Eu não sei onde é que eu enfio minha cara, mas daqui a pouco eu mudo de novo. Ele quer que a gente reconstrua, né, a história da Terra a partir das eras geológicas. Você vai falar assim, Anderson, eu tenho que saber isso. Cara, você tem que ter algumas ideias, tá? Então, por exemplo, olha, aqui nesse princípio aqui, F, né? Esse material do objetivo, ele traz a letra F como o azoico, né? O azoico, período sem vida, durante o processo de formação da Terra, né? Depois nós temos aqui o pré-cambriano, tá? Ele vai colocar o nome para vocês aí de arqueozoico, e onde está minha cara ali, de proterozoico, tá? Para você preencher a letra E e B. E depois as respectivas características acerca do acontecimento de cada um deles. Bom, o que eu pediria para vocês ficarem atentos aqui? Primeiro, ao surgimento da espécie humana durante o Holoceno. Tá? Segundo, sobre aquela divisão que eu comentei em relação ao período terciário e quaternário. Né? Hoje nós temos o Paleógeno, ao invés de usar o terciário. Tá? Coloca como o material está pedindo. Tudo bem? Por enquanto vamos colocar conforme o material está pedindo, mas só estou dando essa deixa para vocês. Fiquem atentos em relação à formação das bacias sedimentares. O material está escrito errado aí, mas é sedimentares. Nós temos bacias que se formaram durante o Cenozoico, nós temos bacias que se formaram durante o Mesozoico e bacias que se formaram inclusive durante o Paleozoico. Tudo bem? Então só para a gente ficar um pouco atento aí. Beleza? Vou deixar esse exercício mais em um exercício para vocês anotarem, prestarem atenção no surgimento aí do que pode interessar. Beleza? Vou deixar para a gente discutir os seguintes. Bom, na sequência, a gente tem aqui a Terra formou-se como planeta há 4,5 bilhões de anos. A evidência mais antiga de vida foi encontrada em rochas com idade aproximada de 3,5 bilhões de anos. Há cerca de 2 bilhões e meio de anos, a quantidade de oxigênio na atmosfera aumentou devido à fotossíntese dos vegetais primitivos. Os animais apareceram repentinamente há cerca de 600 milhões de anos, diversificando-se rapidamente numa grande explosão evolutiva. A subsequente evolução da vida foi marcada por uma série de extinções em massa. Nossa espécie apareceu há cerca de 40 mil anos. Bom, a passagem do tempo geológica é estudado a partir da presença dos fósseis. Tá? Então, os fósseis, isso é um assunto assim, bastante abordado, não só no vestibular da FGV, mas da Unesp, da Unicamp, da FUVEST, né? Sobre essa presença de fósseis em diferentes camadas e que são utilizadas aí, inclusive para o estudo do compreendimento do entendimento da Terra, tá? Da origem da Terra. Depois tem uma observação para vocês aqui. A alternativa correta ficou a letra E, dos fósseis e da disposição das camadas rochosas. Beleza? Bom, o exercício caiu recentemente na FUVEST, não é um exercício difícil, né? A figura exemplifica o comportamento de povos indígenas que vieram no Brasil há 1000 anos. Eles construíam suas casas escavadas na terra, faziam fogueiras e manuseavam objetos. Você vai dar uma olhada aí, galera cozinhando, galera escavando, tal. Bom, você já entendeu que os caras estão falando do Cenozoico, né? Com base nos dados apresentados e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta quanto à época geológica desses sítios arqueológicos, quanto ao elemento químico analisado coerente com as práticas humanas exemplificadas na figura e quanto ao método de datação. Bom, aí o que vai acontecer? Dentro do Cenozoico, você tem lá o Holoceno. Lembra que eu chamei sua atenção no início do exercício? Então, de cara, você vai descartar o Jurássico daí. Tá? Letra B, letra D, letra E, se descarta. É o Holoceno. O método de datação todo mundo já conhece. É através do carbono. Beleza? Bom, alternativa correta, letra C. Número 4. Número 4. A gente não chegou a trocar ideia sobre isso. Aproveito para falar, apesar da questão ser péssima, né? Eu acho que toda questão que pede não, que está pedindo a errada, é uma questão que não é nada didática. O antropoceno. Isso daqui não é ainda uma questão que todo mundo entende como verdadeiro, mas dizem que o homem ele já deixa a sua marca, tá? Ele, não como verdadeiro, assim, ele não entra oficialmente na tabela das eras geológicas, mas já existe uma certa discussão sobre, né?
sobre o Antropoceno ser uma era geológica aí provocada pelo homem, gerada pelo homem. Justamente com as suas marcas, justamente com a questão da degradação ambiental, da produção de lixo, da produção de plástico, né? Então essa seria a contribuição do homem aí dentro da sua era geológica. Bom, a alternativa que não se refere é a letra D de dado, ou seja, a expansão da agricultura e a domesticação dos animais tem um impacto reduzido nas transformações do planeta. Claro que não, né? Esses avanços da agricultura, principalmente da agropecuária, monocultora, ela provoca aí um grande desastre ambiental. A alternativa errada é a letra D de dado. Ó, depois tem aqui a observação para vocês. Exercício número 5. Intensidade do fenômeno. Você já reconheceu isso, é o círculo pega uma boa parte do círculo de fogo do Pacífico, são as áreas de limites de placas tectônicas aí, né? Pautado na imagem cartográfica, na linguagem cartográfica em aspectos naturais do planeta, o mapa reúne informações acerca do que? Dos terremotos, né? Olha, ele trouxe a divisão das placas tectônicas, ele marcou de cor vermelha, que significa mais intensa nessas áreas limítrofes. Então, letra D de dado do perigo sísmico. Tá? Número 6. A litosfera é fragmentada em placas que deslizam, convergem e se separam umas em relação às outras, à medida que se movimentam sobre a astenosfera. Essa dinâmica acompanha a tectônica de placas, reconhecida inicialmente pelo cientista alemão Alfred Wegener, que elaborou a teoria da deriva continental no século XX, tal como demonstrado a seguir. Tá? Então trouxe aqui para vocês, tranquilinho. As bases da teoria de Wegener seguiram inúmeras evidências deixadas na superfície dos continentes ao longo do tempo geológico. Considerando as figuras e seus conhecimentos, indique o fator básico que influenciou o raciocínio de Wegener. Olha, o fator principal é a homologia dos continentes, ou seja, a letra D de dado, a semelhança entre os contornos da costa sul-americana e africana. Tá? Beleza. Número 7. Segunda fase, o NESP. Vão ficar atento agora a como responder isso, né? Ela traz um perfil esquemático da estrutura interna da Terra. Você já viu tudo isso? Conhece? Pede, defina a litosfera e a astenosfera. Pô, a litosfera é o quê? É a camada rochosa da Terra, né? É a camada que está em cima do manto, né? É a camada formada pela cial e pela cima. Então a gente pode definir a litosfera como o quê? Como uma camada rochosa que se encontra acima do manto. Fechou. Tá? Você poderia até colocar acima da astenosfera, não tem problema. A astenosfera é justamente a camada intermediária entre a litosfera e o manto. Lembra que ela é uma zona mais de baixa velocidade de convecção, foi isso que eu utilizei, né, como padrão, como conceituação para vocês. Inclusive, ela é uma zona mais plástica, né, ela não é nem tão maleável quanto o magma no manto, né, e nem tão rígida como a litosfera. Tudo bem? Letra B. Considerando a dinâmica interna do planeta, explique o funcionamento das correntes de convecção no interior da Terra e identifique a sua manifestação superficial. Então, a convecção, a corrente de convecção, ela se movimenta a partir do movimento convectivo, né, que é o movimento ascendente e descendente dessa corrente. Tudo bem? De maneira rápida, inclusive. Tudo bem? Então, é isso que a gente tem que colocar. Então, a corrente de convecção se manifesta de forma convectiva, através da ascendência e descendência do magma, devido à oscilação de temperatura. Fechou? Identifique sua manifestação superficial. Movimenta placas tectônicas, forma dorsais, provoca terremotos. Tá certo? Tem um padrão de resposta para vocês aqui, que obviamente é só um padrão de resposta para vocês darem uma olhada. Tá? Ninguém vai esperar que você responda dessa maneira no vestibular. E você pode tirar aí o que você acha mais importante para compor a sua resposta. Beleza? Número 8. Número 8 é facílima. As 4 afirmações que se seguem serão relacionadas aos seguintes termos: vulcanismo, terremoto, epicentro e hipocentro. Poxa, vamos direto para a alternativa correta? Letra D de dado. O vulcanismo, número 1, está relacionado à letra D, a liberação espetacular do calor interno terrestre acumulado através dos tempos. Fechou. O terremoto é letra B, com lento movimento de placas litosféricas da ordem de alguns centímetros por ano, as tensões vão se acumulando em vários pontos, principalmente perto das suas bordas, até que elas se liberam. Fechou. Epicentro está com a letra C, né? A partir do ponto onde se inicia a ruptura.
a liberação das tensões acumuladas que se projetam na superfície das placas tectônicas. E o número 4, hipocentro, os movimentos das placas tectônicas que geram as vibrações e que podem ocorrer justamente nessa região do contato entre elas. Beleza? Bem sossegado. Alternativa correta aí. E o último exercício, né, bobinho, mostrando aí o limite transformante. Eventos sísmicos de grande magnitude causam imensos danos. As ondas sísmicas que se originam nesses eventos, que se propagam no interior da Terra, são de dois tipos: longitudinais e transversais. A figura anterior representa um tipo de contato entre placas que dá origem a ondas sísmicas. Esse tipo de contato ocorre como? Então, isso daí vai acontecer justamente na região da Califórnia, tá? Lembra que eu já mostrei para vocês a falha de San Andreas, né? Ali as ondas elas são longitudinais, né? Dá para você perceber aí claramente. E vai dar para a gente como alternativa correta a letra A. Na Califórnia, as ondas longitudinais são aquelas em que a oscilação se dá na direção de propagação, tá? Então a gente tem aí, deixa eu ver, uma observação para vocês. Na separação e na explicação para vocês das ondas longitudinais e também transversais. Beleza? Eu acho que aí dá para a gente definir os exercícios de uma maneira bem tranquila. Beleza? Um abraço para vocês, espero que eu tenha ajudado um pouquinho aí. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Até mais.